Olá, amigo, tudo bom? Vamos começar a conversar sobre os fenômenos ondulatórios. Rapidamente a gente pode citá-los, tá? Reflexão, refração, polarização, difração e interferência. A gente vai tentar condensar, tá, essas informações de uma maneira inteligente para você, para evitar que fique cansativo e, ao mesmo tempo, você aprenda o suficiente e necessário para ter êxito nas suas provas de vestibulares, tá certo? Vamos começar com a reflexão. Dá uma olhada lá na nossa tela. Bom, reflexão de uma onda. Uma dica, imagine, tenha certeza, né, de que a luz é uma onda eletromagnética. Então, se você tem alguns conhecimentos sobre ótica geométrica, você pode trazê-los para cá para que você entenda os fenômenos ondulatórios, principalmente a reflexão. Vê lá, é uma onda se refletindo. Essa onda pode ser uma onda luminosa, tá certo? Essa reflexão ela pode ser regular, ela pode ser reflexão difusa. Iremos trabalhar aqui com uma situação de reflexão regular. E aí você vai recordar, colocando aí um raio de onda, que na reflexão regular o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Perfeito, tá? Tranquilo. Você pode usar essas informações sem nenhum problema, tá certo? Então, na reflexão de uma onda, você vai imaginar uma onda eletromagnética, a luz, para que você guarde melhor essas informações. Tá aí, ó. Lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É importante a gente pontuar o seguinte, que a intensidade de uma onda, a quantidade de energia transportada por essa onda. Em situações ideais, a onda incidente e a onda refletida possuem energias idênticas. Numa situação real, não é assim, porque dificilmente, quase que é impossível que essa reflexão seja total, só em algumas situações que nós vimos no curso de ótica geométrica. Então, nessa reflexão, sempre tem uma parte dessa onda que é absorvida, sempre tem uma parte dessa energia que é absorvida, tá? Então, a intensidade, imaginemos aí que fosse a luz, a intensidade ela vai decair um pouco, tá certo? Mas a velocidade da onda permanece a mesma, até porque a onda permanece no mesmo meio. Então, se ela permanece no mesmo meio, ela permanece com a mesma velocidade. Tá certo? Então, ela permanece com a mesma velocidade. Não se altera a frequência dela. Então, não se altera o comprimento de onda dela. O que vai ocorrer é uma inversão de amplitude, inversão de fase, melhor dizendo, tá? Mas isso a gente mostra depois em uma figurinha. Então, não altera a velocidade, não altera frequência, não altera comprimento de onda, altera a fase, inverte a fase da onda em algumas situações, mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, tá aí, ó, pronto. Na reflexão, imaginemos agora um pulso, porque fica mais simples de se desenhar até. Toda vez que um pulso, que é parte de uma onda, tá? Lembre-se que uma onda é um conjunto de pulsos, toda vez que um pulso se refletir em uma região fixa, tá? Imaginemos uma corda presa em um ponto aí, literalmente presa, tá? Veja que na reflexão, estou nessa figura aqui, tá? Deixa eu colocar a minha canetinha. A onda vem nessa direção. Veja que ela sofre a reflexão aqui e ela retorna com a fase invertida. Ela vinha com essa fase e retornou com essa fase aqui. A amplitude de chegada e a amplitude de saída são inversas. Ela chega com a crista e sai e é refletida no vale, diríamos assim. Tá certo? Então há uma inversão de fase. Já quando essa onda, quando essa corda está presa em algo que é móvel, como um anel aqui, ó, perceba esse anel aqui. Então veja que ela, quando é refletida, não há... Opa, essa nossa figurinha aqui não está coerente. Retire essa figura aqui. A gente, na hora que nós fizemos essa montagem, peço desculpa, essa onda, quando retornar, ela vai retornar exatamente como ela chegou. Tá certo? Houve uma falha aí na hora da montagem, sem nenhum problema. Conseguimos detectar aqui. Então, ela chega, nesse caso aqui, ela chega com a crista e retorna com a crista. Então, aqui, para que fique claro agora, sem nenhuma dúvida, inversão de fase e aqui não inversão. Ok?
inversão de fase, não inversão de fase, tá certo? Com a reflexão da onda e a reflexão do pulso, a mesma coisa, não altera em nada essa ideia, tá certo? Beleza? Mais um fenômeno óptico, fenômeno da refração. Já coloquem aí, rapidamente. Coloquem assim, ó. Na refração, a frequência da onda não se altera. Na refração, a frequência da onda não se altera. Vírgula, consequentemente, velocidade e comprimento de onda serão diretamente proporcionais. Então, a frequência de uma onda não se altera na refração, consequentemente, velocidade e comprimento de onda serão diretamente proporcionais. Então, imagine outra vez a luz. A única bronca agora na refração é que quando você imagina a luz, existem regras, tá, que envolvem o índice de refração da luz, que aqui você precisa ter um pouco de cuidado, porque nós não estamos trabalhando somente com a luz. Mas para que a abrangência do assunto fique mais interessante, fique mais simples, ele fique mais abrangente e fique simples, é interessante você imaginar uma onda luminosa, tomando esse cuidado, tá? Então, ó, temos aqui o raio de onda, ângulo de incidência, ângulo de refração e a lei de Snell, que você deve recordar da ótica geométrica, seno de α1 igual a seno de α1 sobre V1 igual a seno de α2 sobre V2, onde nós vamos trabalhar agora essa equação rapidamente aqui. Olha só. Seno de α1 sobre V1, seno de α2 sobre V2, onde V é lambda vezes F, seno de α1. Quando eu cortar as frequências que são iguais, a gente fica que seno de α1 sobre lambda 1, seno de α2 sobre lambda 2, ou seja, a mesma relação que existia com a velocidade existe com o comprimento de onda, a prova de que eles são diretamente proporcionais. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? Beleza? Temos aqui, ó, refração de pulsos, preste atenção. Imaginemos aqui um pulso vindo de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Veja o que é que ocorre com esse pulso, figura 1. Você pode imaginar que está indo de um meio menos denso para um meio mais denso, tá certo? Perceba o que é que ocorre. Uma parte do pulso é refratada e outra parte do pulso é refletida. E veja que a parte refletida ela inverte de fase. Justamente por quê? Porque isso aqui está funcionando como se fosse uma superfície rígida. E na superfície rígida, o pulso refletido ele inverte a fase. Já na figura 2, você vê que o pulso incidente e o pulso refratado, tá, permanecem, obviamente, na mesma fase. E nesse caso, o pulso refletido também permanece na mesma fase. O que você precisa entender aqui, relembrar, é a relação de Taylor. V ao quadrado, T sobre lambda, tá bom? Então, imaginemos aí que ela está passando para uma corda menos densa, por exemplo. Se está passando para uma corda menos densa, essa velocidade fica o quê? Maior. Nesse caso, se nós formos imaginar que isso aí é uma corda, tá, que obedece àquela relação de Taylor. Já nesse caso, como está passando para uma região mais densa, para uma parte da corda mais densa, maior densidade linear, se é que visualmente corresponde ao que eu estou informando, né? Porque ela está mais grossa, a gente está imaginando que ela tem uma maior densidade aí. Então, teríamos uma menor velocidade. Então, não esqueça da relação de Taylor na hora que você for analisar essas situações. Fechou? Fechamos aqui? Tranquilo? Bom, então, deixa eu só retornar aqui, tá? Porque isso já é para a nossa próxima aulinha. Ficou claro aí, pessoal? Tranquilo? Falamos sobre refração e falamos sobre reflexão de ondas, onde eu dei a dica para você lembrar dos conceitos envolvendo óptica, geométrica, que acabam funcionando nessas nossas informações, tá certo? Então, ó, um abração, agora é com você. Tchau, tchau.